Olá, tudo bem, turma? Voltando aqui a mais uma aula da nossa turma de Nova Criatura. E como eu sempre digo, eu estou muito feliz que você está nos acompanhando, que você está nesse processo de aprendizado. Isso é tão importante. Nós sempre falamos que a constância, ela faz muita diferença, ela pesa muito na nossa vida. Muito mais até mesmo do que a intensidade. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter intensidade naquilo que nós fazemos, mas sem dúvida nenhuma a constância, ela tem um peso muito maior e ela traz um resultado muito mais significativo na nossa vida. Vou ajeitar aqui a nossa câmera. E hoje nós vamos prosseguir mais uma aula. Hoje a nossa aula será dividida em duas etapas. Vou colocar aqui para você o nosso slide. Nós estamos na aula 5, a visão do MDA. Deixa eu só ajeitar aqui a nossa tela, passar essa telinha aqui pro cantinho. E eu quero que você acompanhe comigo com bastante atenção. Eu sempre digo no início das aulas, né? Se você tá com o celular na mão, deixa ele um pouquinho de lado nesse momento. Preste atenção. Você que está acompanhando online, provavelmente vai ter que fazer o resumo dessa aula para o seu professor. E nós vamos entender um pouquinho a respeito da visão do MDA, que sem dúvida alguma é algo que faz toda a diferença na igreja local e é a visão da nossa igreja, tá? A visão da MDA nós já vamos entender do que se trata. A nossa aula, como eu disse para você, ela está dividida em duas partes. A primeira é essa agora e a segunda que nós já vamos fazer posteriormente. Então, nós precisamos correr um pouquinho para que essa aula fique em torno de 30 a 40 minutos, que é o tempo de cada aula nosso aproximado. Então vamos lá primeiro começar a falar um pouquinho a respeito da visão do MDA. Esse daqui é o símbolo, tá? Da visão do MDA. E esse símbolo, aqui inclusive, eu lembro quando eu recebi esse ensino, né, que nós estamos passando aqui, chamava-se a visão dos corações, eu creio que ainda se chama. E isso traz assim um aprendizado que eu recebi há muitos anos e até hoje esse aprendizado ele é bastante latente no meu coração, porque ele traz esclarecimento, ele traz direção, ele nos ensina a respeito de prioridades. Então, gente, é muito importante você compreender. É uma aula bem simples, eu creio que muitos até entendem a maioria dos princípios que nós vamos falar aqui, mas alguns ainda não entendem. E se você entende, você vai reafirmar esses princípios. Se você não compreende ainda, você vai sair com um aprendizado que vai fazer a diferença na sua vida, sem dúvida nenhuma. E isso aconteceu na minha vida. Eu quero que você grave bem essa imagem que nós estamos vendo, que é a visão do MDA. Você vê que existem vários corações, cada coração tem uma nomenclatura. A Igreja do Senhor Jesus, a igreja local, a célula, o MDA, que é o método de discipulado apostólico. Vamos entrar, propriamente dito, no ensino a respeito da MDA para a gente conseguir compreender. Até agora é uma sigla para a gente, né? Mas essa sigla, o que ela significa na verdade? Aí você vai ouvir e repetir que fica mais fácil para o aprendizado. Método de discipulado apostólico. Alguns, inclusive, apelidaram a sigla MDA como meu discípulo amado. Também pode ser utilizado como nomenclatura, tá? O símbolo, o significado aqui é o mesmo. É a rede de cuidado que toda igreja precisa ter. Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma expressão que chama porta dos fundos da igreja. O que são as portas dos fundos da igreja? É uma expressão que ela nos mostra que quando as pessoas elas chegam até a igreja local, muitas almas geralmente são ganhas, são consolidadas, são batizadas, vão se firmando, porém, em contrapartida, mesmo que muitas pessoas se acheguem, existe aquilo que nós chamamos de porta dos fundos, ou que seja, que simboliza que apesar de que muitas pessoas chegam, muitas pessoas também elas saem, elas se afastam. E geralmente nós percebemos que é muito comum nas igrejas haver essa alta rotatividade de pessoas. Pessoas que entram, pessoas que saem. Pessoas que entram, pessoas que saem. Portanto, nós chamamos isso de porta dos fundos. A porta dos fundos às vezes é maior do que a porta de entrada de uma igreja. E aí você pode perguntar o que isso tem a ver com a visão do MDA. Gente, a visão do MDA é esse método de discipulado apostólico, ou seja, uma cadeia de cuidado que nós temos dentro da igreja. Para quê? Para fechar o máximo possível a porta dos fundos. Muitas pessoas se perdem, primeiro, porque elas não firmam relacionamentos na igreja local. Elas não convivem, elas não se relacionam, elas não fazem amizade, elas não se envolvem, né? São pessoas que chegam, elas participam do culto, mal termina o culto, elas estão saindo. E isso não é fazer parte da igreja local. Infelizmente, isso é somente fazer parte de uma reunião. Isso não é suficiente. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos responsabilizar pelos outros. E aí é que entra essa grande cadeia, essa rede de cuidado que é o MDA.
que é essa visão de que cada um de nós é responsável por discipular outras pessoas, por cuidar, por amar, por saber o que está acontecendo, por visitar. É tirar da nossa mente, né? Isso aqui é tão importante, isso é tão libertador. É tirar da nossa mente aquela visão antiga que nós tínhamos de que o pastor e a pastora são responsáveis por todo o cuidado da igreja. Isso é um grande engano do diabo. Por quê? Porque você olhar para uma pessoa ou duas e jogar a responsabilidade do cuidado de uma igreja é assassinar novos convertidos. É não perceber que muitas vidas estão sendo perdidas porque é humanamente impossível uma ou duas pessoas cuidarem de um mar de pessoas, de uma multidão de pessoas. Nós precisamos ter pessoas responsáveis na igreja local, pessoas que cuidem, pessoas que entendam que não é só a responsabilidade do pastor, do diácono, né, do líder de célula, mas todo mundo tem a sua cota de responsabilidade. É muito fácil nós apontarmos o dedo para os outros e falar assim, o fulano não me visitou, o fulano não cuidou de mim, mas eu lhe pergunto, você está visitando alguém? Você está cuidando de alguém? É muito fácil olhar para o outro, mas a gente precisa olhar para dentro de nós. E essa visão da MDA, ela vem justamente trazer essa cadeia de cuidado tão importante. O fator central da MDA é o discipulado 1 a 1. O que significa isso? Opa, passei aqui. O que significa esse discipulado 1 a 1? Entendeu? É o cuidado que nós temos 1 a 1. Então, o método de discipulado, né? Hoje já vamos falar aqui um pouquinho a respeito disso. Na nossa igreja, nosso discipulado atualmente, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a intenção é que ele seja 1 a 1. Atualmente, nosso discipulado ainda não é 1 a 1, é um discipulado em equipes, em grupos. Esse não é a melhor estratégia? Não, com certeza não é. Mas é geralmente uma estratégia de transição para que nós cheguemos no discipulado 1 a 1, tá? Geralmente é uma estratégia de implantação de discipulado. Mas o ideal, sem dúvida nenhuma, eu tenho que concordar que é o discipulado 1 a 1. Porque o discipulado 1 a 1 é aquele que você senta individualmente com o seu discípulo, que você trata, que você conversa, que você ali transfere a vida de Cristo que existe em você para o seu discípulo. Então isso com certeza vai fazer toda a diferença na vida desse discípulo do que um discipulado em grupo que ele é mais superficial. As pessoas não vão conseguir muitas vezes se abrir como deveriam, não vão conseguir ser tratadas na profundidade. Então geralmente o discipulado em grupo ele é um discipulado de transição para que a igreja possa implantar o discipulado 1 a 1, e é isso que atualmente acontece na nossa igreja, mas o nosso sonho, a nossa meta até o final desse ano, nós transicionarmos para o discipulado 1 a 1, tá bom? É possível que a igreja ela ganhe multidões sem deixar de cuidar bem delas. Algumas pessoas podem acreditar e pensar que isso não é possível, mas é possível. Quando que isso é possível? Quando nós temos essa visão de discipular. Quando nós temos a visão de que cada pessoa, né, dentro da estrutura que nós temos de igreja, cada equipe é responsável, cada pessoa é responsável por um grupo de pessoas dentro da sua cadeia de cuidado. Isso faz com que não importa o tamanho que a sua igreja esteja, se o discipulado ele foi implantado, a sua igreja tem tudo para que, onde você está, tem tudo para que essas, independente do tamanho da sua igreja, haja sempre uma cadeia de cuidado, uma cadeia de discipulado. E isso é muito importante. Então, nós acreditamos nessa visão, né? E nós precisamos passar essa visão para os nossos alunos, porque você faz parte dessa igreja, você faz parte desse trabalho. Como cremos que a igreja local deve funcionar? Aí é uma pergunta. Antes de tudo, nós precisamos entender que existem alguns princípios. E nesse momento eu vou falar com você a respeito desses princípios. Então vamos ver esses princípios, tá? Primeiro vamos começar falando aqui a respeito do reino de Deus, né? Qual é a visão? Nós precisamos compreender qual é a visão de Deus. E aí o texto Mateus 6,33 vai nos deixar bastante claro isso. Jesus ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Esse texto ele é muito conhecido, eu tenho certeza que você já deve até ter ouvido falar a respeito dele. E fala a respeito de prioridade. O que está no coração de Deus? É o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é aquilo que está, é a visão de Deus para os seus filhos. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Então a visão de Deus é o quê? É implantar o seu reino aqui nessa terra. Essa visão dele, queridos, não é de hoje, ela sempre foi. A visão de crescer e multiplicar, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando ele vira para a criação dele, Adão e Eva, e fala, olha, crescei e multiplicai. Entenda que esse sempre foi o propósito de Deus. E por que Deus pediu para Adão e Eva crescer e multiplicar? Porque Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam carregando a glória de Deus, eles eram cheios da glória de Deus. Significava que crescer e multiplicar, na verdade, era multiplicar a glória de Deus pela terra. Sempre foi essa a visão de Deus.
Hoje não é diferente. E quando que isso vai acontecer na nossa realidade aqui? Isso vai acontecer quando todos que nascerem de novo colocarem o reino de Deus em primeiro lugar. Eu creio que essa seja um dos maiores desafios nossos. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida diante de tantas distrações, tantos compromissos que nós temos. Mas, quando isso acontece, nós vamos ver o reino de Deus crescendo e se multiplicando, até que toda a terra esteja cheia de pessoas que reflitam a sua glória. Já imaginou um mundo cheio de pessoas cheias do Espírito Santo? Quanto que o reino de Deus não vai expandir, não vai alcançar locais inalcançáveis, pessoas com o coração mais duro possível? Então, a visão de Deus, eu vou voltar aqui a essa imagem, a visão de Deus é implantar o seu reino nessa terra. Essa é a visão de Deus. Através do quê? Crescer e multiplicar. Pessoas cheias da presença de Deus, multiplicando a presença de Deus na vida de outras pessoas. E aí nós vamos perceber que, para que isso aconteça, e por isso que essa aula ela tem bastante imagens, porque facilita a nossa compreensão, qual é a forma do reino de Deus crescer e multiplicar? Qual é a forma do reino de Deus ser implantado? Aí que entra o primeiro coração aqui, tá? Isso acontece por meio da igreja do Senhor Jesus. Lembra que nós falamos na primeira ou na segunda aula, não lembro, que a igreja do Senhor Jesus é uma instituição espiritual? É um projeto de Jesus, tá? É o projeto estabelecido da sua igreja nessa terra. Olha só, aqui no nosso slide, a resposta para isso. Como nós vamos buscar o reino de Deus? Qual é o coração do reino de Deus? Por isso que é a visão dos corações, Qual é o centro desse coração? Por meio do que nós vamos conseguir implantar o reino de Deus nessa terra? É claro que a resposta, ela está na Bíblia. E isso acontece através do que? Da igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus aqui na terra, ele é manifestado e centralizado através da igreja do Senhor Jesus. Tudo que fizemos para o reino, tudo que fizemos para o reino que não esteja relacionado a isso, ajudará. Mas o centro para a expansão do reino de Deus é alcançado por meio da sua igreja. Você quer alguns exemplos interessantes disso? Eu quero doar cesta básica. Eu quero fazer caridade. Eu quero ajudar pessoas, fazer visitas, as pessoas estão precisando. Isso tudo ajuda, com certeza, porque isso faz parte da expansão do reino de Deus. Mas entenda que tudo que nós pudermos fazer, ela vai cooperar para a expansão do reino de Deus. Concorda? Porém, essa expansão ela precisa ser melhor direcionada. E aí que entra o segundo coração dessa visão, tá? Que é quando nós nos perguntamos, primeira pergunta que eu faço, como, já que a visão de Deus é expandir o reino de Deus, é implantar o reino de Deus nessa terra, essa é a visão de Deus, como que eu faço isso? Aí vem para o primeiro coração, através da igreja do Senhor Jesus, que é uma instituição espiritual. E aí eu me pergunto, faço uma segunda pergunta, e qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? Como que eu vou fazer para implantar, para viver, para expandir o reino de Deus através da igreja do Senhor Jesus? Aí que vem o grande pulo do gato, que é o nosso próximo coração, tá? A igreja, aí que eu quero que você repita comigo, a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Esse daqui, para mim, foi uma das grandes verdades libertadoras, tá? Porque muitas pessoas, elas estão perdidas quanto a isso. Elas pensam assim, a igreja do Senhor Jesus é uma entidade, é uma instituição espiritual. Então, tudo que eu fizer que coopere vai somar. Legal, soma, mas será que você está somando de uma forma direcionada? Será que você está sendo inteligente na sua soma de esforços para isso? Sabe por quê? Porque a forma de você implantar a igreja do Senhor Jesus, de você expandir o reino de Deus por meio da igreja do Senhor Jesus, que é uma instituição espiritual, a forma de você fazer isso, é através da sua igreja local. Você já parou para pensar que se nós tivéssemos pessoas comprometidas com a sua igreja local, puxa, minha igreja é tão pequenininha, se tivéssemos pessoas comprometidas com a sua igreja local, você já parou para pensar que a igreja do Senhor Jesus, a instituição espiritual, ela estaria sendo implantada, ela estaria em expansão, o reino de Deus estaria se expandindo, se tão somente cada pessoa entendesse que precisa se comprometer com a sua igreja local.
E aí, até aí nós estamos indo bem? Você está conseguindo compreender essa verdade? Eu digo, queridos, que essa é uma verdade muito libertadora, porque muitas pessoas ainda não conseguiram compreender isso. Elas estão perdidas, né? Elas estão, como dizem, tem uma expressão para eles, estão marchando pela terra. Elas estão aí sem direção, elas estão sem igreja local, elas estão sem liderança. E isso é importante, isso é princípio bíblico. É importante sim você estar debaixo de uma liderança, é importante sim você estar inserido numa igreja local, porque o reino de Deus ele se expande quando você compreende isso. Então vamos passar aqui o nosso slide. E aí nós vamos nos perguntar então qual é o coração dessa igreja do Senhor Jesus. Nós já respondemos para você, né? Eu sei que eu estou buscando o reino de Deus se eu estiver trabalhando com Jesus na edificação da sua igreja mundial, que é a instituição espiritual que nós já falamos. Mas como que isso acontece? Aí você vai falar aí, através da igreja local. Se eu não estiver edificando a igreja local, eu não estarei edificando a igreja mundial. A Bíblia, você sabia que ela fala mais da igreja local, principalmente, sobretudo aqui, né, se fala mais do Novo Testamento, do que da igreja mundial. Pouco, inclusive, é falado a respeito da instituição espiritual, essa igreja mundial, embora ela seja extremamente importante. Mas você percebe que a forma da igreja, a instituição espiritual, se manifestar é através de igrejas locais. Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas médias, não importa. Igreja ali na sua localidade, que às vezes é menosprezado pelas pessoas que estão ali. Cada igreja local tem a sua importância. E nós precisamos estar inseridos nesse corpo, inseridos na igreja. Eu vejo muitas pessoas, né, pregando contra a igreja local. Meu Deus, isso é assim de uma extrema ignorância bíblica. Porque a igreja local, nós vamos ver daqui a pouco, aqui em Apocalipse 1:20, quando Jesus ele fala a respeito das 7 igrejas locais da época, né? Você observa que a imagem, a revelação de João, quando ele vê, né, Jesus passeando, andando no meio daqueles 7 candeeiros. E quando você lê esse texto, depois lê com atenção Apocalipse 1:20, você percebe que os candeeiros representam as 7 igrejas locais. Ou seja, Jesus, ele se manifesta através da sua igreja local. Jesus, ele passeia no meio da sua igreja local, porque a igreja não é minha, eu faço parte, eu sou o corpo de Cristo. Mas o cabeça é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, queridos, a pergunta que nós fazemos no nosso estudo de hoje, será que você, que eu, estou trabalhando com Deus ou contra Deus? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. A igreja local, eu aprendi isso também foi libertador para mim, por isso que eu falo, essa matéria, esse capítulo, ele é de extrema importância, porque muitas pessoas não compreenderam ainda essa visão. Quando eu digo que a igreja local é prioridade, porque assim como Paulo diz, olha, o que eu aprendi é o que eu também ensino para vocês, isso que eu estou falando foi algo que eu aprendi. Eu aprendi, né, com os nossos líderes, eu aprendi da Bíblia, eu aprendi na revelação da palavra que a igreja local ela precisa ser prioridade. É uma questão de ordem mental, né? Se eu estou inserida ali naquela igreja local, eu estou fazendo diferença naquele local. E por que ela é prioridade? Porque começa de dentro para fora. Eu não posso ser fiel lá fora, né? Ah, mas eu sou missionária, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mesmo assim, eu preciso estar debaixo de uma liderança que está inserida numa igreja local de alguma forma. Então, eu preciso entender que quando eu entendo que começa de dentro para fora, é que nem entender o cuidado da minha casa. Eu começo cuidando da minha casa para que isso também reflita no reino de Deus. Não adianta eu ganhar o mundo todo aí fora e perder a minha casa. Da mesma forma, eu posso investir meu tempo edificando diversas igrejas, posso, isso é bom você também investir na igreja de outras pessoas, né? Outras igrejas locais, você está somando esforços, isso é maravilhoso, mas entenda que existe uma ordem de prioridade. Primeiro começa com a sua igreja local, tá? Isso é coerência. Aqui os 7 candeeiros, como eu disse para você, representam essas igrejas locais. Depois eu quero que você leia lá Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, tá bom? E aqui nós temos um pouquinho mais completo a visão do reino de Deus. Aliás, a visão dos corações. Olha só como está bastante completo, né? Vai completando aqui, por isso que é a visão dos corações. Então, o reino de Deus se manifesta através da igreja do Senhor Jesus, que se manifesta, por sua vez, através da igreja local, que se manifesta através... Qual o coração da igreja local? Como que eu implanto o reino de Deus através da igreja local? Aí vem a nossa resposta, que são as células. A nossa igreja é uma igreja em células. Então, nós acreditamos nesse trabalho de célula, tá? Coração da igreja local, ou seja, as células, é por meio delas que nós vamos expandir o reino de Deus.
É muito importante que todos os membros da igreja local estejam congregando na célula. Não basta você estar vindo só para os cultos. Você precisa entender a importância de você estar envolvido ativamente nas células, porque é através das nossas células que o corpo vai funcionar, que o corpo vai estar ali em movimento, vai estar expandindo o reino de Deus, vai estar cumprindo o seu propósito, tá bom? A célula, ela deve estar sempre aberta a receber novas pessoas para crescer e multiplicar. Essa célula resgata a igreja no lar. Esse é o modelo da igreja primitiva. Então, é aquela visão de as pessoas estarem como no livro de Atos nos templos e nas casas, no templo, perdão, e nas casas. Era assim que acontecia. Eles se reuniam no pátio do templo na época que existia em Jerusalém, e eles se reuniam principalmente nas casas, sobretudo quando inicia aquele período de perseguição que nós já estudamos, aí que eles se reuniam mesmo nas casas, porque eles tinham que se reunir de uma forma clandestina, tá? Então essas reuniões nos lares, elas são maravilhosas. Se você já participou de uma célula, você sabe disso. Por quê? Porque é um ambiente informal, porque é um ambiente não religioso, é um ambiente que você consegue trazer o seu convidado, é um ambiente que você consegue desenvolver seu ministério. Quem nunca pregou de repente numa igreja para 200 pessoas, 1000 pessoas, 50 pessoas, vai ministrar mensagem para 5, 10 pessoas. A pessoa desenvolve. Eu iniciei o meu ministério dentro das células. Meu primeiro evangelismo foi através da célula que eu participava. A primeira mensagem que eu preguei foi dentro de uma célula. E assim por diante. Então é maravilhoso. É você viver realmente ali buscando esses princípios da igreja primitiva. Por isso que nós entendemos que a igreja local, ela se manifesta, ela expande o reino de Deus através das células, ok? As células, elas se multiplicam em 3 áreas: verticalmente, horizontalmente, né? Como verticalmente? Crescimento e intimidade com Deus. É quando você se conecta com o Pai. Você tem essa oportunidade. Horizontalmente, porque é a comunhão que você tem que tirar da nossa mente essa visão que as pessoas têm de falar assim: ah, meu relacionamento sou eu e Deus, querido. Não existe isso. Biblicamente não existe, isso é heresia. As pessoas se relacionam com Deus, mas elas também se relacionam em comunidade. É a cruz, ó. Relacionamento com Deus, relacionamento em comunidade. É assim que funciona. Você vê isso na igreja primitiva, que é um modelo para nós. Relacionamento com Deus e relacionamento em comunhão com outras pessoas. Não existe esse relacionamento exclusivo só seu e Deus. Você também precisa se relacionar com as pessoas. Exteriormente, crescimento numérico, ganhando novas pessoas para Jesus e discipulando-as. Porque dentro da célula você vai expandir, você tem a oportunidade de ganhar almas, de multiplicar, de crescer. Na igreja baseada em células, tudo acontece pela célula, para a célula e através da célula. A igreja que tem essa visão em células, tá? Eu não critico aqui igrejas que não têm, é a sua estratégia de trabalho, ok? Mas a igreja que tem essa visão em célula, e eu amo essa visão em célula, nós vamos perceber que a célula, ela está ali no centro, tá? Eu não estou falando que a célula está no centro, no sentido de ocupar o centro, que é Jesus, não é isso, tá? Jesus é o centro, e por isso que a célula é o centro, porque nós entendemos que o reino de Deus se expande através da célula. Ok? Então, isso é muito importante, porque quando nós entendemos essa visão, a gente não fica gastando tempo com muitas outras coisas, a gente foca no principal. Por isso que tem muitas igrejas que não funcionam o trabalho de célula, porque elas estão ali focadas em uma coisa, em outra, em evento X, evento Y, em grupo Y, Z, e o que acontece? A célula fica desfocada, e aí não tem tempo nem energia para investir. O nosso esforço, ele é direcionado, nós não temos muito tempo, nós não temos, né, todo o tempo do mundo, então nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos de uma forma mais inteligente, direcionar, e aí que entra o nosso trabalho em células. Todo esforço para implantar o reino de Deus ele deve priorizar, direta ou indiretamente, na edificação das células no contexto da igreja local. E aí nós encerramos essa primeira parte ela falando: e aí, gente, qual é o coração da célula? Tudo bem, eu entendi que tem a igreja do Senhor Jesus. Eu entendi que tem cada etapa desses corações e que eles vão se manifestando, né? Cada um vai se manifestando ali, a igreja local, as células. E agora, qual é o coração da célula? Como implanta o reino de Deus por meio da célula? E aí que a gente chega no MDA, no discipulado A1, que nós falamos aí no início, tá? Se você perceber o ministério de Jesus, ele priorizou o discipulado aqui nessa terra. Grande parte do tempo de Jesus, ele foi investido na vida dos discípulos. Você vê Jesus realizando milagres, Jesus pregando para as multidões, mas observe que grande parte do ministério de Jesus foi investido na vida dos discípulos. Então Jesus, ele gastava tempo, né? Tanto no discipulado A1 como no discipulado em grupo. Foi o que eu disse para você, o discipulado em grupo ele não é descartado, mas sem dúvida nenhuma o discipulado A1 ele é muito mais eficiente.
É muito bom discipular em grupos, mas discipulado a um é o ideal, ele é mais profundo. Já expliquei para você isso lá no início da aula. Por quê? Porque você consegue se relacionar melhor, você consegue ter mais transparência, a pessoa consegue se abrir mais no discipulado um a um do que um discipulado em grupo. Porém, né, embora discipulados em grupo podem ser meios de transição para discipulado a um. Como eu disse para você, na nossa igreja, nosso discipulado em grupo tem sido meios de transição para que haja esse discipulado posteriormente a um. Nós temos fé que isso acontecerá ainda antes do final desse ano. Deve acontecer outras aqui coisas a respeito do discipulado, outros pontos importantes o discipulado deve acontecer entre pessoas do mesmo sexo. Por que a gente está pegando aqui alguns pontinhos, né? Hoje não é uma aula sobre discipulado, a gente está falando superficialmente da visão do MDA. Mas você, inclusive, na nossa escola, você tem uma disciplina sobre discipulado. Então, você vai falar, ainda vai ouvir muito, vai aprender muito sobre discipulado. Mas tem alguns pontos aqui que às vezes geram um pouco de discordância, meio algumas confusões, né? Falta de entendimento. Por isso que é necessário pontuar. Primeira coisa aqui é que o discipulado ele deve acontecer entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma questão até de coerência, né? De lógica. Eu posso falar, mas qual o problema de eu discipular um homem? Qual o problema de eu discipular uma mulher? Né? Se eu fosse homem, discipular uma mulher. O problema, às vezes, não está dentro de você, mas pode estar no outro. O problema é que, às vezes, são ocasiões que são criadas, né? E, às vezes, a pessoa se sente tão forte e ela não sabe que, às vezes, aquilo pode ser uma brecha na vida dela. Principalmente pessoas, né, de sexo diferente. Um homem discipula uma mulher discipula um homem, não é coerente, não somente por essa visão, mas também porque é muito mais fácil eu me abrir com uma mulher, né, de ser transparente, do que eu tratar de assuntos assim muito delicados, muito íntimos com um homem. Você não concorda? Então é uma questão de lógica, tá? Só um minutinho. Um outro ponto muito importante é que quem discipula deve também ter um discipulador. Isso é uma questão também de cuidado, né? De você estar debaixo também de um cuidado. Não adianta você somente cuidar, você também precisa estar sendo cuidado. Todos nós precisamos integrar essa cadeia discipular. Isso é uma cadeia também de compromisso, de responsabilidade, né? De cuidado. Então é importante todos estarem debaixo dessa cadeia de discipulado. Deve-se ter o compromisso total de não falar do que foi tratado no discipulado para alguma pessoa, a não ser que tenha permissão do discípulo para isso. O outro ponto, esse é muito importante, nós percebemos que algumas igrejas elas tiveram dificuldade na implantação do discipulado porque as pessoas que algumas vezes estavam fazendo o discipulado, elas não eram, talvez não estivessem tratadas ainda, né, e fossem tão confiáveis, e às vezes deixaram vazar uma informação. Então, assim, é um ponto muito delicado, é muito importante quem está ali discipulando tenha cuidado com isso, de não vazar essa informação, né, de realmente ficar entre o discipulador e o discípulo. Ou então, se você não souber como resolver e precisar recorrer a alguém, você vai pedir, vai solicitar ao seu discípulo liberação para falar daquele assunto com, de repente, o seu líder, porque você vai buscar uma orientação para orientar essa pessoa e desde que ela concorde, você pode fazer isso. O discipulado deve acontecer no contexto da igreja local e célula. Na nossa igreja, o nosso discipulado ele é distribuído assim, prioritariamente por uma questão hierárquica. Então, é natural que o pastor discipule os supervisores de célula, os supervisores discipulem os líderes de célula, tudo dentro do mesmo sexo, é claro. Os líderes de célula discipulem seus segundos liderados, seus segundos líderes, né, e algum outro membro que está ali em treinamento, né, os membros discipulem os convidados e assim por diante. Existem exceções, é claro, às vezes relacionadas à afinidade. Mas não vou colocar o fulano porque eu sei que ele tem mais afinidade com o outro, vai fluir melhor. Então, nós podemos fazer essa alteração, não tem problema. Mas, em regra, ele fica distribuído dessa forma, respeitando ali o contexto da igreja local. E, né, aqui já passando o nosso slide, ele não pode ser manipulativo. Você não vai discipular alguém para você. Você está discipulando pessoas para Cristo. Então, você não vai estar gerando ideias suas. Tem pessoas que fazem isso, infelizmente, né? Elas estão manipulando, elas estão implantando opiniões próprias, né? Isso não é o discipulado verdadeiro. O verdadeiro discipulado ele é para ajudar o discípulo a crescer, amém? Você está relacionado a servir, a você impulsionar o seu discípulo. Discipulado é proteção. Eu sempre dou o exemplo do discipulado, que ele é como se fosse um guarda-chuva que nos protege. Se você está na chuva, você abre o guarda-chuva, você fica ali, protegido, que você está se colocando debaixo de uma autoridade, debaixo de um cuidado. Agora, você pode estar na chuva com o guarda-chuva na mão e ele fechado. E o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Você vai pegar a chuva do mesmo jeito, você vai se molhar do mesmo jeito, você vai sofrer as consequências do mesmo jeito. E tem pessoas que elas estão nominalmente com um discipulado, mas elas não se valem desse discipulado e também
vai adiantar muita coisa. É necessário ser transparente. Eu acho que um dos pontos assim muito importantes do discipulado é essa transparência. O discípulo ele conseguir ter essa confiança no seu discipulador ao ponto de realmente ser transparente, senão nós vamos ter um discipulado falsificado, né? Que eu chego ali, como é que você está? Ah, tô bem. Mas a sua vida? Não, tá bem. E o seu trabalho? Tá bem. E o seu relacionamento? Tá bem. E você fala assim, puxa vida, ora por mim, porque eu não tô tão bem assim, mas meu discípulo não tem nenhum problema, não se abre, não fala, né? Não expressa, então é complicado. Como é que você vai se deixar ser tratado? Como é que você vai tratar de alguém se essa pessoa, perdão, não se deixa ser tratada? Isso é muito complicado. E o discipulado ele deve ajudar a vencer o pecado. Eu posso dizer que lembro a mais jovenzinha, né, sendo discipulada pela pastora Cláudia, na época ali na Cidade Velha, nossa igreja de origem, antes de nós sermos enviados para o ministério. E eu lembro que muitas vezes eu tive que confessar pecados, né? E aquilo me auxiliou, aquela prestação de contas me auxiliou muito para que eu pudesse não viver na prática do pecado. Porque eu falasse, poxa, pastora, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou precisando de ajuda nessa área. E ela orava por mim, e nós firmávamos um compromisso, né, de cuidado, justamente de prestação de contas. E eu já pensava, né, puxa vida, eu não vou chegar toda semana, já pensou, falava a pastora Cláudia, né, se eu estou errando, se eu estou pecando, se eu estou falhando nessa área. Então eu preciso viver realmente uma vida, né, que agrade a Deus, e isso me fortaleceu muito na fé, me fortaleceu muito a vencer pecados que me prendiam. Então, poxa, é muito importante, é muito bom, tá, nós contarmos com essa visão de discipulado. O relacionamento do discipulador com o discípulo é chamado de microcélula. O discipulado deve ser priorizado na célula, ele é o coração da célula. Quem garante o discipulado na célula é o líder. Então você, líder, que está assistindo essa aula, você é o responsável. Você é aquele que olha para a sua célula e fala, peraí, quem que não está sendo discipulado? O que está acontecendo com fulano? E aí você distribuir a cadeia de discipulado dentro da sua célula. Todos devem estar debaixo da cobertura de um discipulador e todos devem estar fazendo discípulos. Esse é o cenário ideal. Em resumo, vamos pegar o resumo. Na visão do MDA, cada cristão deve estar sendo e fazendo discípulos, participando de uma célula, abraçando a visão da igreja local, buscando unidade para a igreja mundial e colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Olha só que conclusão linda da nossa aula. Eu espero que você tenha conseguido absorver todos esses princípios. Agora nós vamos entrar numa segunda parte. Pois bem, chegamos aqui no capítulo 5, né, que nós já estávamos, na verdade, mas na segunda parte, que é como se tornar um membro ativo. Primeiro falamos da visão do MDA, extremamente importante. Agora vamos para esse entendimento, né, que tem a ver com o trilho de crescimento. Na nossa igreja nós temos, se você ainda não conhece, o trilho de crescimento, que é o quê? É aquela etapa que toda pessoa vai passar para poder desenvolver o seu ministério. Porque a nossa intenção, queridos, não é tolir, não é impedir as pessoas de desenvolverem ministério. Mas também não podemos ser negligentes de lançar qualquer pessoa. Já pensou? Qualquer pessoa que chega, a pessoa vai, né, vai ser inserida no ministério A, B e C, e às vezes ela ainda não entende a visão da igreja. Às vezes ela ainda não entende se a proteção não é somente para a igreja, mas também para a própria pessoa. Você precisa compreender, né, o que você precisa fazer para se tornar um membro ativo. Nós queremos membros ativos, sem dúvida alguma, mas nós precisamos passar por esse processo. E é sobre isso que nós vamos falar em poucas palavras na nossa aula, na segunda parte dessa aula. Tá? Existe uma diferença entre ser um membro ativo e ser um membro iniciante. Vamos lá entender melhor? Todas as pessoas que tomam a decisão de seguir a Jesus em nossa igreja, elas passam automaticamente a ser membros e iniciantes. Ou seja, tanto essas pessoas que aceitam Jesus hoje, ou estão recém-convertidas, elas se tornam membros iniciantes, pessoas que estão chegando na família da fé. Isso também vale para pessoas que chegam de outras igrejas. Às vezes tem pessoas que mudaram de cidade, vão, né, passar a congregar na nossa igreja. Às vezes pessoas que já tinham até desenvolviam, eram pastores, eram obreiros, eram líderes de célula. Não significa que essa pessoa vai chegar aqui como líder de célula. Nós precisamos conhecer melhor, nós precisamos passar para essa pessoa a visão da igreja. Então todos, seja aqueles que chegam de outras igrejas ou que recebem Jesus, eles vão passar por esse trilho, né, para que a gente possa conhecê-los e para que eles também possam conhecer melhor a visão da igreja local.
E existem vários requisitos para quem quer ser membro ativo da nossa igreja, bem também como vários benefícios. Vamos falar um pouquinho sobre os requisitos, tá? Para se tornar um membro ativo. Olha só, primeiro requisito básico, né? Confissão pessoal de Jesus como Senhor e Salvador. É óbvio que eu não posso, né, ser membro, eu não posso fazer parte do corpo se eu ainda não recebi a Cristo e se eu ainda não me batizei como símbolo público da minha fé. Nós aprendemos na primeira aula desse curso que batismo é a nossa aliança de casamento com Jesus. Então, o batismo ele é a confirmação da minha decisão. Ele não é um segundo passo na fé, ele é a confirmação. Ele faz parte desse primeiro passo aí. Segundo requisito é congregar fielmente nos cultos e nas células. É muito importante para que você seja um membro ativo, você ser uma pessoa participativa, você ser uma pessoa que valoriza, né, o alimento espiritual que a sua igreja está proporcionando, que é o quê? Os cultos, as reuniões públicas, a célula, né, o discipulado, a escola. A gente vai falar que o terceiro requisito é estar na escola de treinamento quadrangular. É muito importante, a escola é local de passarmos conhecimento, de passarmos a visão. Então é importante sim que você participe ativamente disso, tá? Para que você possa desenvolver ministério. Quarto, bom testemunho. Não adianta ser uma pessoa presente, eu ter aceitado Jesus, ter me batizado, congregar fielmente, estar na escola, se eu dou um péssimo testemunho por aí, né? Se eu brigo com meu vizinho, se eu brigo na rua, se eu espanco a minha mulher, se eu trato mal meus filhos, não adianta, não é verdade? Não é coerente isso? Quinto requisito, ser discipulado e estar fazendo discípulos. Aqui tem um asterisco em cima, porque isso depende do nível que a igreja está de implantação de discipulado. Na nossa igreja nós estamos implantando, nem todos ainda estão sendo discipulados. Então, por óbvio, eu não vou conseguir cobrar que todos estejam também fazendo discípulos. Então, como nós estamos na progressão dessa implantação do discipulado, né, essa cobrança também vai ser progressiva. Sexto, ser avaliado pelo líder do ministério no qual quer ingressar. Ó, isso aqui é muito importante também, sabe por quê? É muito comum às vezes a gente ver pessoas, por exemplo, que elas têm vontade, né? Vamos pegar aqui o ministério de louvor, elas têm vontade de cantar. Elas gostam de cantar. Olha só, nem todo mundo que gosta sabe, não é verdade? Então, às vezes, a pessoa não tem aquele talento. Não quer dizer que ela não pode desenvolver. Ela pode desenvolver. Mas, às vezes, naquele momento, ela não está, né, capacitada para aquela função, porque ela ainda não desenvolveu, ela ainda não buscou estudar, ela não buscou se aprimorar. Ok. Então, vamos imaginar que chega alguém na igreja, na nossa igreja, e essa pessoa fala, poxa, eu quero participar do ministério de louvor. Essa pessoa já confessou Jesus, se batizou, ela congrega fielmente, né, na célula, no culto, ela faz parte da escola de treinamento, ela tem um bom testemunho, por que não? E aí, ela também tem que passar ali na avaliação do líder daquele ministério, porque o líder não vai só avaliar toda essa estrutura aqui, ele também vai avaliar a técnica, ele vai avaliar, né, o requisito daquele ministério específico, tá? Seja do teatro, seja da dança, seja no ministério infantil, seja no ministério de louvor, é importante a avaliação do líder do ministério, para que ele possa verificar se de fato há uma inclinação, né, para desenvolver aquela tarefa. Mesma coisa para o diaconato e assim por diante. Continuando. E alguns destaques aqui da nossa aliança com a nossa igreja local. Então, esse aqui é o nosso trilho do crescimento que nós falamos aqui. Ele é extremamente importante para todos, né? Você que está assistindo essa aula, capte essa visão aí, é importante. Se você não está alinhado, se alinhe, é muito importante. Inclusive, a gente pega bastante no pé, conversa bastante com os nossos líderes, membros, né? Tá faltando na escola, a gente não falta na escola, precisamos. Então, isso assim, a gente tá em cima o tempo todo, porque nós precisamos viver, né? Nós queremos viver coisas grandes, mas para isso a gente também precisa ter uma plantação, a gente precisa estar ali no lugar da bênção. E nesse momento quero compartilhar com você alguns destaques, né, da nossa aliança com a igreja local. Já falamos muito a respeito da igreja local. Eu quero que você termine essa primeira classe, Nova Criatura, entendendo que a igreja local ela é muito importante para a edificação da nossa fé. Ela é projeto de Deus, ela é princípio de Deus e ela precisa ser valorizada. E aí como, né, que eu vou destacar para você alguns pontos da sua aliança com a igreja local. Primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é você ser fiel no seu tempo a sós com Deus, que é o nosso famoso TSD. Esse aqui é o tempo a sós com Deus, é um tempo diário, que você vai desfrutar de um bom período diante de Deus para comunhão com Ele. Inclui oração, leitura da Bíblia, adoração, contato direto e pessoal com Deus e depende da disponibilidade e maturidade de cada um. Tem pessoas que vão iniciar, preste atenção nesse momento, tá? A gente já está encerrando a nossa aula.
Tem pessoas que elas vão iniciar o seu tempo com Deus orando 10 minutos, 15. Tem pessoas que oram 1 hora, 2. Isso depende da sua maturidade espiritual. Mas se você ainda é um novo convertido e está começando pequeno, não tem problema. O importante é a constância e a progressão. Você vai progredindo cada dia, né? Poxa, eu oro 10 minutos, eu não consigo orar mais do que isso. Mas se você permanecer nesse hábito, daqui a pouco você está orando 30 minutos, você está orando 1 hora facilmente. Porque é um desenvolver, isso faz parte, é que nem exercício. Você começa carregando um peso leve, depois você está carregando um peso pesado. Não é assim que funciona? A nossa vida é assim. E a nossa vida espiritual não é diferente. Ela é assim também. E cada um tem a sua forma de buscar a Deus. A gente precisa, eu dei os exemplos, né? Oração, leitura da Bíblia. No meu tempo a sós com Deus, geralmente eu tenho um tempo muito grande de adoração. Eu gosto muito de cantar louvores e eu gosto de orar a Deus através de louvores. Depois eu leio a Bíblia e eu vou lendo e vou conversando com Deus e vou tirando tempo de oração. Então, assim, cada pessoa tem as suas particularidades, não existe um modelinho, né? Como que deve ser. Mas é importante você estar cultivando esse hábito maravilhoso. Segunda aliança com a sua igreja local, que todo cristão precisa ter, todo membro ativo precisa assumir esse compromisso, é de submissão. Isso daqui, queridos, é algo que também às vezes demora muito para amadurecer no coração de algumas pessoas. Inclusive, eu até posso falar de mim mesma, né? Demorou um pouco no meu coração para amadurecer, né? Eu lembro há um tempo atrás, eu batendo de frente com a minha liderança em alguns aspectos, né? Talvez não tão abertamente, mas dentro de mim eu sabia que eu estava em desobediência ou em discordância de alguma coisa. E hoje em dia meu coração foi tão tratado por isso, porque eu vejo que é, assim, uma falta de entendimento das coisas de Deus. É uma falta de proteção mesmo, porque quem está em desobediência está em maldição. E hoje, assim, isso foi tão tratado que quando eu vejo pessoas insubmissas, pessoas desobedientes, eu me preocupo, porque eu sei que foi uma área que já foi muito tratada na minha vida também. E que hoje eu procuro, assim, ter todo o respeito, consideração, obediência à minha liderança. E isso é bênção para a minha vida, eu posso garantir para você que isso é bênção sobre a minha vida. Então, a Bíblia nos ensina de maneira... Inclusive, nós temos dentro da nossa escola, já estamos encerrando, um livro, né, um material, uma classe que fala somente a respeito de autoridade e submissão. Meu Deus, eu fui muito ministrada. Eu já ministrei aula e já fui muito ministrada por esse material. Então você também vai ser, né? Permaneça firme que você vai chegar nessa classe e você vai ser muito ministrado a respeito de autoridade, de respeito, de submissão, né, de obediência. Assim, é maravilhoso. A Bíblia ensina de maneira muito clara em Hebreus 13:17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil, querido, para você que a sua liderança esteja suportando você com tantas dores, porque tem pessoas que são tão rebeldes, tão desobedientes, tão críticas, falam tão mal das suas autoridades, que às vezes é um peso para o pastor pastorear uma igreja como essa, é um peso para o líder de célula cuidar de uma célula como essa. Isso não é proveitoso para você, é o que a Bíblia me fala. O texto de Gênesis 11:6 mostra o seguinte: e disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Olha só o que esse texto está nos apontando. Que apesar do que o povo que estava construindo ali a Torre de Babel, que não era propósito de Deus, que não era vontade de Deus, apesar de eles estarem construindo, eles eram tão unidos, e mesmo que aquilo não fosse o desejo de Deus, Deus estava dizendo, tudo que eles intentarem, eles conseguirão. Ou seja, se Deus não descesse, não viesse ali trazer a confusão de línguas, aquelas pessoas conseguiriam o seu intento, porque elas tinham unidade. E a igreja precisa compreender isso, né? Ser submissa, todos nós estamos debaixo de uma mesma missão. É nós termos unidade de propósito. Nem sempre nós vamos pensar igual, mas nós precisamos abrir mão do individual para poder pensar no coletivo. Você está compreendendo? Ou seja, quando nós nos unimos em prol do reino de Deus, não haverá limites para nós, mas o diabo ele age muito tentando causar divisão na igreja, divisão de pensamentos, divisão de opiniões, divisão de liderança, e isso é muito prejudicial para a expansão do reino de Deus. Então, olha só, como igreja, nós devemos aprender de baixo para cima. Nós somos parte do mesmo corpo, porém há outros que chegaram primeiro e cresceram antes, estão frutificando há mais tempo. Daí ser importante nós aprendermos humildemente com todos. Não importa se quem chegou antes, quem chegou depois, nós precisamos, como família em Cristo, aprender a olhar um para os outros de forma humilde, a reconhecer que um tem ensino para passar para os outros e que nós somos uma família na fé.
Ao darmos ideias e sugestões, precisamos ter a atitude de alguém que diz: eu sou daqui, eu visto a camisa desse time, é tão bom. Então nós trabalhamos com pessoas assim, que vestem a camisa, né? Que seus pastores falam: gente, vamos fazer isso. Aquelas pessoas prontamente vestem a camisa. Existem pessoas que estão mascarando, né? Elas parecem que vestem camisa, mas por trás elas estão tentando desbaratar aquilo que a liderança está tentando implantar. Isso é tão ruim, isso é tão prejudicial para o crescimento do reino. E não, aí continuando a nossa leitura, e não a atitude daquele que não assume a identidade e fica criticando, como alguém que olha de fora para dentro, tá? Então nós precisamos de pessoas que vistam camisa e não pessoas que estão como se estivesse assim fora do grupo ali só fiscalizando, sabe? Isso é muito triste. Tem muitas pessoas na igreja que vivem assim, elas estão ali, parece que elas não fazem parte da equipe, elas não fazem parte da família na fé. Elas são fiscais, elas estão observando, elas estão analisando. E não é por aí, nós precisamos estar unidos, tá? Um outro ponto importante aqui é seguir a nuvem. Tá? A igreja ela está sempre crescendo e aprendendo, igual ao povo de Israel no deserto, que seguiam a nuvem. Do mesmo modo, procuramos seguir de perto o Espírito Santo, queremos nos mover com ele e o Espírito Santo não fica para trás, ele está sempre na vanguarda. Não tenha dúvida que a liderança que Deus instituiu na sua igreja, na nossa igreja, é uma liderança que está buscando sempre alinhamento com o Espírito Santo. Sempre uma liderança que está colocando ali Deus em primeiro lugar, a direção do Espírito Santo, porque ele é o Senhor, ele é que gerencia, ele que coordena, né? Mas as autoridades são ministros de Deus, a própria palavra já nos fala. Então Deus ele flui por intermédio das suas autoridades. E isso é muito importante que nós compreendamos. Alguns destaques da sua aliança, vamos continuar aqui dando prosseguimento a esses destaques. Ali nós abrimos um parêntese para falar desses 2 pontos. Terceiro destaque da nossa aliança com a igreja local é vigiar a motivação. Olha só, em 2 Coríntios 2,11 nos fala que o cuidado que nós devemos ter para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos ignorar seus maus intentos. Todos devemos ter cuidado para que não vejamos a nós mesmos como superiores, falamos sobre isso, mais sábios ou detentores de melhores verdades e revelação da doutrina cristã. Tem pessoas que elas estão inseridas na igreja, elas têm essa visão, parece que elas são as únicas espirituais, elas são, né, parece que os líderes não buscam a Deus, que as pessoas não buscam, só elas que estão buscando uma comunhão com Deus, que ele não tem esse coração, que o nome disso é orgulho, vou dizer para você, tá? Humildade, quem tem um coração simples e humilde como Deus, não tem esse tipo de pensamento. Tem um pensamento que sempre vigiando a motivação do seu coração, né? Eu estou buscando expansão do reino de Deus, eu não estou buscando proveito próprio, eu não estou buscando engrandecimento no meu nome, não, eu estou buscando engrandecimento do nome do meu Deus e a expansão do reino de Deus. Amém? Isso aqui é muito importante. E essa vigilância, né, ela deve ocorrer, quanto à nossa motivação do coração, ela deve ocorrer em 3 áreas principais. Cuidado com o saudosismo do antigo. O que é isso? É aquela tendência que nós temos de ficar olhando para o passado, sabe? E falando assim, puxa vida, lá em 1990 era tão maravilhoso. Eras quando eu aceitei Jesus, a nossa igreja. E a pessoa começa a se lembrar do passado e parece que o único jeito de fazer as coisas era do jeito que fazia-se no passado. E não é assim, né? As estratégias, tantas coisas elas vão mudando, os princípios não mudam, é verdade, mas as formas pelas quais os princípios se manifestam, esses mudam. Então é importante nós estarmos com o coração aberto, tá? Para perceber isso. Segundo ponto, cuidado com a indústria dos cargos, né? Em muitas igrejas, quando alguém vem de outra igreja, a pessoa chega ali e já vai sendo recebida com um cargo. Eu era líder de célula, agora sou líder de célula aqui. Eu era pastor, sou pastor aqui. Gente, vamos tomar cuidado para que nós possamos perceber que, na verdade, é muito importante todos nós passarmos pelo processo. Por isso que o trio de crescimento é algo assim muito valioso na nossa igreja. Porque todas as pessoas, não importa se você tem 30 anos, 1 ano, 1000 anos, não importa de fé, de caminhada com Cristo, você precisa passar pelo trilho do crescimento. Se você não se adequa, se você não ama a sua igreja local, se você não vive princípios, se você não submete autoridades, então vai ser difícil nós crescermos juntos. Por isso que muito mais do que o cargo é o encargo. É você entender que você não precisa ter um cargo para você poder exercer seu ministério. Você precisa do encargo que Deus já gerou no seu coração, para que você seja uma pessoa que ame o reino, mesmo que ninguém tenha lhe dado nenhum título para isso. Tá? Isso é muito importante. E terceiro, cuidado com a oposição do maligno. Enquanto você estiver passando pelo processo, Satanás ele vai fazer de tudo para te impedir. Não desista de passar pelo processo. Inclusive, ontem nós pregamos, né, no culto da família a respeito disso, sobre o processo, as dores do processo. Interessante. Persevere. O maligno vai lançar mentiras,
Por exemplo, a liderança não está me dando espaço, né? Você está ali no trilho de crescimento. De repente você ainda está nesse processo de amadurecimento na fé. Mas você é alguém que já pregou, que já liderou célula. Você pensa, puxa vida, por que eu não estou liderando agora? Porque você está no processo. Tenha paciência. Esse processo é proteção para você, é amadurecimento para você. É também o momento da igreja conhecer quem você é, de você conhecer a sua igreja local. Então, o diabo vai tentar lançar pensamentos duvidosos no seu coração, dizendo, a liderança está contra mim, a liderança não está me dando espaço, o pastor não gosta de mim, eles estão com inveja do meu ministério. Gente, não é por aí. Vamos procurar entender o tempo e o processo de Deus. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, porque isso não aconteceria na estrutura ministerial de uma igreja. No passado, nós promovemos pessoas precipitadamente. E isso não foi bom nem para nós, nem para elas. Isso é proteção para você, isso é proteção para a igreja. Existe um processo que deve ser bem definido. Olha só o processo. Caráter, família exemplar, fruto permanente na célula, fazer discípulos. E aí vem a promoção, a vitória completa. Ou seja, você está inserido na igreja local, não tenha pressa, mas se lance, se entregue, se envolva, aproveite as oportunidades, sirva com amor, não se preocupe com cargos, sirva com dedicação e naturalmente você daqui a pouco está liderando célula, daqui a pouco você é pastor de área, você é missionário, você é diácono, não sei, você vai estar exercendo o seu ministério onde Deus quiser lhe usar. Mas entenda que existe um processo e isso é muito importante. E eu imagino que você precise ouvir isso para conseguir compreender, senão você vai ter uma compreensão errada. Quarto, amar e defender os irmãos da igreja. Estamos encerrando, tá bom? Queremos incentivar você a nunca aceitar fofocas e coisas ruins sobre outros irmãos. Você sabia que um dos principais motivos do qual a igreja ela tem muitos problemas é porque as pessoas elas trazem esse hábito de fofoca, né? E aí fofoca não é, o pecado não é só quem fofoca, é quem ouve a fofoca também. Quem dá ouvidos para a fofoca, quem alimenta a fofoca, essas pessoas também estão incidindo ali no mesmo pecado. Por isso que se você entende que nós somos uma família, nós precisamos nos proteger, né? Você tem que proteger os seus líderes têm que proteger você e assim por diante. Olha só o exemplo que ele nos dá aqui. Por exemplo, se o irmão João chega para o irmão Pedro e diz: Pedro, você sabe o que o irmão André fez? O que Pedro tem que fazer? Quando alguém chegar com uma fofoca para você, fulano, fulano sabia o que o fulano fez? Qual deve ser a nossa postura? Primeiro, nós não devemos alimentar esse tipo de conduta, esse tipo de fofoca, esse tipo de comportamento. Não devemos aceitar e ainda por cima nós devemos confrontar esse irmão com amor. Fazendo o que, irmão? Procure o irmão João lá que você está falando. Converse com ele a respeito disso, irmão. É melhor você resolver dessa forma. E aí você vai perceber que você não vai dar espaço para fofoca dentro da sua igreja. É importante que você entenda que não é só o pecado fofocar, mas também ouvir fofocas. A nossa igreja leva muito a sério a questão da fofoca. Por que nós levamos isso tão a sério? Porque somos uma família. Queridos, as pessoas precisam compreender que igreja é família. Dentro da família tem o bagunceiro, tem o fala alto, tem o que ri alto, tem o que é tímido, tem o que não fala, tem o que é estranho. Não tem todo mundo numa família. Na igreja também é assim. Tire da sua mente que as pessoas estão ali numa atmosfera de perfeição. Não é assim. As pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos, mas estamos mirando na perfeição, é diferente. Mas nós vamos ter atritos, vamos ter desavenças, vamos ter pessoas diferentes de nós, às vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento, mas a Bíblia diz, naquilo que você puder, tenha paz com todos. Então, esse é o nosso comportamento. Evite alimentar fofocas. Tem um texto, eu não lembro exatamente o texto, não lembro se é em Provérbios ou Eclesiastes, que dentre diversas abominações, coisas que Deus odeia, né? Coisas que Deus rejeita, que Deus não gosta, ele vai falando diversas, ele fala assim, mas a sétima Deus abomina, ou seja, Deus assim detesta 1000 vezes mais, que é o quê? Aquele que causa contenda entre os irmãos. O fofoqueiro é essa pessoa, o que causa contenda entre os irmãos. É aquele que dissemina o mal, é aquele que envenena a atmosfera daquele local. E isso é algo diabólico. Espero que você tenha compreendido, porque isso é muito importante. E por último, para nós encerrarmos a nossa aula, que a nossa aula realmente ficou um pouquinho mais extensa, é o capítulo 5. Abriu aqui o nosso slide, mas não tem problema, tá? Capítulo 5, como se tornar um membro ativo. O quinto item é obedecer a Deus em relação aos dízimos e ofertas.
A Bíblia nos diz em Malaquias 3:9, você vai aprender um pouco mais nas aulas que seguem, tá? Digo, nos outros módulos e nas outras classes a respeito de dízimos e ofertas. Mas nós vamos pincelar aqui rapidamente para que você possa compreender. Malaquias 3:9 diz que o povo estava sendo amaldiçoado porque ele estava roubando a Deus. Eles indagaram, assustados, dizendo: Senhor, como que nós estamos roubando, Senhor? Em quem que nós te roubamos? E Deus responde para eles que eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. É muito claro nós entendermos esse texto, porque roubar a Deus é muito forte essa expressão, né? Mas por que Deus disse que eles estavam roubando? Porque quando nós nos apropriamos daquilo que não é nosso, isso é roubar. Dízimos e ofertas, queridos, não são nossos. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes do dízimo. Eu só quero dizer para você que quando você pratica esse princípio bíblico, você é abençoado. Muitas pessoas usam argumentos dizendo assim: ah, mas Deus não precisa de dinheiro. É verdade, mas a obra dele nessa terra precisa. E você entendeu que o reino de Deus ele se expande através da igreja do Senhor Jesus, que é uma instituição espiritual, e a instituição espiritual se expande através da igreja local. Queridos, a sua igreja local precisa pagar a energia, a água, investir em cadeiras, em pinturas, em material para as crianças. Meu Deus, é tanta coisa. Se nós temos o nosso coração no reino, não existe sentido para não investir no reino de Deus. Isso não deve ser algo forçado. Isso não deve ser algo forçado. Isso deve ser algo que emana de um coração grato, né? Dizimar, ofertar, né? E aqui falando um pouquinho mais agora a respeito da oferta, já falamos do dízimo, que ele é a 10ª parte de tudo que você recebe. Eu estou falando que isso é para quem está empregado, não é para todas as pessoas. Eu antes mesmo de ter uma profissão, eu já dizimava, né? Uma jovenzinha ali na igreja recém-convertida, tudo aquilo que eu pegava, que os meus pais me davam, 10% eu separava e eu dizimava. Eu posso falar para você, isso é bênção na minha vida. Eu não tenho como não falar a respeito de dízimo e dizer que ele é bênção, porque ele é. Eu quero que você usufrua dessa bênção que também está sobre a minha vida. Amém? E oferta? Oferta é dar. Na Bíblia, o conceito está ligado à ideia de sacrifício. É dar aquilo que nos custa alguma coisa, que seja valioso para nós. Então, é quando você investe, é quando você planta, né, nesse terreno fértil que é o reino de Deus. O dízimo, ele é um tipo de primícia, isso aqui é interessante. Primícias são os primeiros frutos. Então, se você esperar o final do mês, depois de ter feito tudo e separar os 10%, nunca vai sobrar. É por isso que o dízimo nós tiramos a primeira parte. Né? Quando alguém pega o seu salário, qual é o correto? Se eu entendo que o dízimo também é um tipo de primícias, a primeira parte logo eu tiro. Tá? Essa é uma atitude de honrar a Deus. Essa é uma atitude de obedecer, né? De honrar um Deus que Ele deu tudo. Tudo que você tem não é seu, é de Deus, né? O dinheiro que você está ofertando, o dízimo que você está apresentando, devolvendo ao Senhor, ele já não pertence a você mesmo. Ele é de Deus e por isso que Deus usou essa expressão, que eles estavam roubando, que eles estavam pegando algo, se apropriando de algo que não era deles, tá? E a oferta, gente, ela não tem uma quantia definida, tá? Mas eu quero encorajar você a ser uma pessoa que seja uma pessoa que tem um coração aberto a ofertar, né? Investir nos ministérios, investir na igreja, na expansão do reino de Deus, isso é tão maravilhoso. Eu conheço pessoas assim que têm um coração assim tão voluntário nesse sentido, sabe, de ofertar não somente valores, mas a sua vida. Isso com certeza, queridos, é algo muito precioso, é um exercício de gratidão. Tá? E eu digo assim, encorajar você, porque tem algumas pessoas que elas acham que oferta é pegar a moeda que está no fundo do bolso, né, e ofertar. A oferta não está relacionada a valores, ela está relacionada à atitude de coração. Então, às vezes, o que é muito para um é pouco para outro e vice-versa. Tá? É uma atitude de honra. Né? Eu conheço muitas pessoas que elas só ofertam, por exemplo, quando tem campanhas na sua igreja. Né? Quando vai alguém, a pessoa faz uma campanha e solicita a oferta. Gente, não deveria ser assim, sabe? A oferta, assim como diz algo que você separa, né, mensalmente, né? A oferta você poderia todo mês ter aquele hábito de separar a sua oferta. Deixa eu separar com um agradecimento a Deus, porque pessoas que só ofertam assim, né, na base do empurrão, do estímulo, elas não estão exercitando como elas deveriam. A oferta ela deve ser voluntária, ela deve ser com alegria, ela não é por meio de imposição. Não é assim que nós queremos que seja, não é assim que nós fazemos na nossa igreja. Mas nós precisamos compreender o princípio que está por trás disso. Inclusive, eu quero só encerrar, 57 minutos, né? Tá no finalzinho da aula. Quero encerrar dizendo para você que muitas pessoas dizem, mas, né, que existem muitas discussões, nós não vamos entrar aqui, aprofundar discussões.
Mas eu quero só deixar esse detalhezinho para você refletir. Muitas pessoas, elas vão dizer assim, mas o dízimo é da antiga aliança, porque hoje em dia nós estamos na nova aliança, não é preciso dizimar. Nós poderíamos usar muitos argumentos para falar a respeito disso, mas eu quero dizer para você, antes de tudo, que o dízimo ele não começou com a lei de Moisés, para começar, tá? Para começo de conversa. A primeira pessoa que dizimou foi Abraão, que dizimou ali para o sacerdote Melquisedeque, né, que representa essa linhagem sacerdotal, o rei. E você vai perceber que Abraão, quando ele dizima ali como uma oferta, né? Tem um sentido de oferta, mas tem um sentido de consagração da parte dos despojos de guerra. Então, é muito interessante você perceber que o dízimo não está relacionado a Antigo ou Novo Testamento. O dízimo está relacionado a um comportamento de honra a Deus. Isso aqui é muito importante, eu não podia encerrar essa aula sem falar isso para você. Agora, se você pensa assim, não, mas eu não concordo, eu não vou dizimar, fique tranquilo, tá? Faça aquilo que você quiser fazer, mas saiba que a nossa função é lhe orientar, porque se não fosse por nenhuma dessas informações bíblicas que eu estou passando aqui para você, eu já diria para você que eu seria dizimista, eu seria ofertante, porque isso foi e continua sendo bênção sobre a minha vida. É impossível não ver os resultados, as bênçãos, as portas abertas, os meus celeiros fartos, as janelas dos céus. É impossível não reconhecer que a bênção de Deus está sobre a minha vida. E é impossível não relacionar isso a uma atitude, a um princípio bíblico, tá? Dízimos e ofertas, que você possa colocar isso em prática sem imposição, mas com alegria de coração. E é isso, queridos, encerramos aqui a nossa aula. Eu te vejo na nossa próxima aula, que você esteja ansioso para participar, que você receba de Deus e que eu também possa receber de Deus, porque eu estou aqui junto com você aprendendo, tá bom? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula, não falta, não me deixe esperando. Eu vou estar esperando você para essa aula abençoada que nós teremos. Até mais!